Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Monway. A gente hoje vai falar sobre investimento em ações, mas não é simplesmente falar de bolsa de valores de ações não. Eu vou contar para você que existem 3 formas de você investir em ações mesmo sem ter muito tempo para poder fazer análise, aprender sobre o mercado. O assunto investimento em ações normalmente é um assunto em que a galera fica mais alvoroçada quando a gente fala de investimentos. E aí, quando a gente fala de bolsa de valores, automaticamente vem na nossa cabeça risco. E, obviamente, ninguém quer tomar um risco sem ter conhecimento. Então as pessoas elas sempre tentam aprender cada vez mais sobre o mercado de ações. Só que quando a gente faz alguma coisa da vida que não é simplesmente trabalhar com investimentos, às vezes falta tempo da gente buscar esse aprendizado, por conta da nossa rotina do dia a dia. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas é que as pessoas elas não investem no mercado de ações esperando ter um tempo para poder aprender como se faz. E nesse vídeo eu vou te mostrar que não precisa. Você pode começar a investir em ações através das técnicas que eu vou falar aqui hoje com você. Antes da gente começar, eu tenho que te pedir aquela moral. Primeiro, dá aquele joinha, se inscrever no canal e acender os sininhos das notificações, que toda semana eu tenho vídeo sobre educação financeira, finanças pessoais e investimentos aqui para você. Solta a vinheta. Bom, para a gente começar a falar de mercado de ações, é muito importante você ter uma coisa na tua cabeça. Primeiro de tudo, você sempre tem que obedecer o teu perfil de investidor. Se você ainda não conhece o teu perfil de investidor, entra lá no site da tua corretora ou então entra lá no portal da Monway, baixa a planilha de questionário de API, que é o questionário de análise de perfil de investidor, preenche para você entender o que você é. Investidores conservadores têm que ter aí, no máximo, só 20% da sua carteira de investimentos posicionada em renda variáveis, ou seja, posicionada em ações ou fundos imobiliários normalmente. Uma outra coisa importante que eu quero te falar é que esses 20%, se você for conservador ou qualquer outro percentual que esteja em renda variável, tem que ser um investimento visando longo prazo. E longo prazo é pelo menos 5 anos. Pronto, dadas essas orientações, vamos descobrir como é que você pode investir em ações mesmo sem tempo. A primeira forma é talvez a mais comum e você já até conheça. É através de fundos de investimento em ações, os famosos FIAs. O fundo de investimento em ações é um fundo onde o gestor basicamente opera ações da bolsa. No mercado, existem centenas de fundos de ações de diversas gestoras diferentes. Para você escolher um bom fundo de ações, você tem que buscar fundos que historicamente performaram bem, mesmo em momentos de instabilidade do mercado, como, por exemplo, anos de eleição. A própria pandemia é um bom referencial para você ter, para você entender se o gestor teve jogo de cintura para poder passar por esses momentos sem ter muitas perdas. Também tem que ficar ligado nas taxas de administração e de performance que são cobradas. E também é importante você entender qual é a estratégia que aquele fundo ali utiliza nas suas operações. Existem algumas estratégias que eu vou listar aqui, onde você pode ter uma ideia de onde você está entrando. Normalmente, a estratégia ela vai ser descrita já no nome do fundo. A estratégia mais comum para fundo de ações são os famosos fundos indexados. São fundos onde o gestor vai tentar performar de uma maneira muito próxima a um determinado índice, como, por exemplo, o Ibovespa, que é o principal índice da B3. Existem também estratégias mais complexas. Existe, por exemplo, a estratégia long only. O que significa isso? Significa que o gestor vai operar basicamente comprando apenas ações nesse fundo. Como assim comprando? Não tô entendendo. O que acontece? Na verdade, no mercado de ações, você consegue ganhar dinheiro tanto com o mercado em alta, como também com o mercado em baixa. Com o mercado em alta, você ganha dinheiro comprando ações, já que elas vão se valorizar ao longo do tempo. E com o mercado em baixa, você também consegue ganhar dinheiro operando de forma vendida. Isso não é assunto para esse vídeo, mas o que eu quero te dizer é que na estratégia long only, o gestor opera basicamente comprado, ou seja, ele compra conjuntos de ações que ele acredita que vai valorizar ao longo do tempo. Ou então pode comprar também conjunto de ações que pagam bons dividendos. O importante é você entender que, se ele só opera comprado, esses fundos
vão sofrer variações muito similares à própria variação da bolsa, à própria variação do índice. Porque quando a bolsa cair, como ele só está operando comprado, ele não vai conseguir tirar lucro das posições. Então, possivelmente, o fundo também vai performar de maneira negativa. Além do long only, também existe uma outra estratégia chamada de long biased. Nessa estratégia, o gestor vai ter um pouco mais de liberdade de operar com os ativos, ele vai se posicionar em operações compradas, também em operações vendidas, e vai até usar de derivativos para poder alavancar posições. Então são fundos que muitas vezes conseguem performar muito bem em anos de volatilidade, mas também são fundos que têm performance muito voláteis. Uma outra forma que você tem também de investir em ações e surfar a onda da renda variável é de uma maneira que está caindo nas graças do investidor. É através dos chamados fundos de índice, os famosos ETFs. Os ETFs são fundos de investimento em que as cotas são negociadas na própria bolsa de valores e você compra elas como se estivesse comprando uma ação, através do home broker. Eles são fundos de índice porque a ideia, o conceito, é que eles acompanhem algum índice específico. Então, se você investir em ETFs que acompanhem índices relacionados ao mercado de ações, você vai estar investindo basicamente naquelas ações que compõem aquele índice. Vou dar um exemplo. Na B3 existe, por exemplo, o BOVA11. O BOVA11 é um ETF que replica as variações do Ibovespa. Existe também o BRAX11, que é um ETF que replica o índice IBRX100, que é um índice na B3 que é composto pelas 100 empresas mais negociadas da bolsa. Tem também o Small 11, que é um ETF que replica o índice de Small Caps da bolsa. As Small Caps são empresas de baixa capitalização na B3. Elas têm baixa liquidez, mas elas também têm um alto potencial de valorização. E se você quiser, inclusive, você pode investir, por exemplo, em ações internacionais, através do ETF IVVB11. Esse ETF replica o índice S&P 500, que é um índice da Bolsa de Valores americana. A terceira e última forma que você tem de investir é seguir as famosas carteiras recomendadas. Eu não aconselho muito seguir carteira recomendada de corretora, porque, de alguma forma, existe algum tipo de conflito de interesse, já que elas mesmas intermediam essa tua negociação e essa troca de uma ação por outra. Mas eu gosto do modelo de seguir recomendações de uma research conceituada no mercado. As researches são empresas que são casas de análise. Tem especialistas de mercado que avaliam todo tipo de ação e aí, conforme essa avaliação, montam uma carteira que eles entendem que vai performar bem. Então, o que você pode fazer é assinar uma research e ficar ligado em todos os relatórios e nas carteiras que eles vão recomendando para você. Olha, gente, eu não estou dizendo que não é legal você aprender a analisar as suas próprias ações e formar a tua própria carteira. Porém, por outro lado, como educador financeiro, eu sei que nem todo mundo tem tempo para fazer isso. Seria ótimo, porque essas três opções que eu dei nesse vídeo, tanto fundos de investimento, quanto as ETFs, quanto as próprias research nas carteiras recomendadas, todas elas custam alguma coisa para você investir. Os fundos de investimento vão ter as famosas taxas de administração, os ETFs também contam com taxas de administração e qualquer research que você for assinar, você vai ter um custo mensal ou anual. Então, aprender a analisar as próprias ações é algo bem legal se você tiver tempo e você se dedicar a esse tipo de estudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de largar o seu joinha e acompanhar também o meu conteúdo nas outras redes sociais. Tanto no Instagram quanto no TikTok, eu tô lá no @gui.vendramini.oficial com conteúdo rico todos os dias para você. Até o próximo vídeo.